Agora nós vamos ouvir a mensagem final do nosso irmão Ismael, evangelista, e quero mandar uma saudação especial para as crianças, né? Quer dizer que grande é a saudade, né? Eu não vejo a hora de passar esse tempo de poder reunir de novo, sábado de manhã, orando, depois, né, também com as crianças, no culto. Deus abençoe a todos, né? Vamos ouvir agora a palavra final do nosso irmão Ismael. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou cantar um hino, um corinho, que muitos conhecem, e logo após vamos estar pregando a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus para Maria Soares, para Luzinete Zanin, Andréa Castillo, Evaldo, que é o pai do nosso irmão Cleiton, e a sua mãe também, a paz do Senhor Jesus para eles. Irmã Gislene Oliveira, se eu não me engano é lá de Campinas. Irmã Ivana Martins também, glória a Deus. Irmã Cida Brito, Deus te abençoe. Então, neste momento, vamos louvar a Deus com louvor e logo após vamos estar falando rapidamente sobre a palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no capítulo 3, alguns detalhes rápidos, amém? Glória a Deus, vamos louvar a Deus. Quem souber, cante comigo, faça o seu culto aí nessa hora, na sua casa. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Senhor, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A paz, Senhor Jesus, para o nosso irmão evangelista que trabalha comigo ali, no Cidade Maia, evangelista Edilson Pontes e o seu irmão José Pontes também. Glória a Deus, que estão assistindo. Muitas pessoas têm me encontrado e falado que têm assistido estes cultos, mas eles não constam aqui no Facebook nem no YouTube. Por quê? Porque você não manda um oi, você não manda um comentário. Então,
conta como visualizações. Então, as visualizações nós não temos ideia quem estava assistindo. Mas se você puder, você pode compartilhar o culto para uma pessoa que está precisando de uma palavra de Deus. Você pode fazer algum comentário, pedir oração. Glória a Deus, você está na presença de Deus, aí na sua casa. Deus está aí onde você está também. E então participe deste culto, deixa Deus te usar também. Glória a Deus. Então, neste momento, nós vamos entrar na palavra do Senhor rapidamente. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, aleluia, capítulo 1, versículo 10. Esta palavra, Deus, ele me concedeu há umas 3 semanas atrás e houveram vários empecilhos para que ela não viesse a ser transmitida, porque não era a vontade de Deus ainda, né? Mas hoje é o dia, glória a Deus, de nós falarmos. E uma coisa que eu posso dizer para você é um tema que vai te ajudar, que vai ajudar você a crescer, porque nós muitas vezes estamos falhando nessa parte na presença do Senhor e não somos abençoados devido a alguns detalhes que nos passam desapercebidos, muitas vezes palavras que nós ouvimos durante a nossa jornada inteira cristã, mas nós nunca paramos ali para observar aquela palavra direitinho, para podermos ser aperfeiçoados por ela. A nossa irmã Ruth disse uma palavra muito importante nessa noite. Ela falou que o metiolate, eu detestava metiolate quando eu era criança. Me machucava nas brincadeiras, ralava, ficava no couro vivo, ali com sangue, né? E a solução que a minha mãe tinha era o metiolate. Não sei se é metiolate ou mertiolate, né? Mertiolate. E tinha um outro também, qual que era o outro? Mercúrio. Eram os parceiros, né? Da criançada lá da nossa época. Aquela época a gente derramava sangue pela nossa alegria, pela nossa diversão, né? Glória a Deus. Hoje em dia é meio difícil. Você não tem como derramar sangue através do celular. Não sei que você... sei lá o que você pode fazer para... Mas eram diversões sadias. Nós tivemos uma infância boa, uma infância interagindo com os colegas de escola, de vizinhança. Às vezes os ferimentos não eram nem pelas brincadeiras, era pelas judiações mesmo, né? Sempre tinha aquele mais espertinho que gostava de crescer em cima dos mais fraquinhos, né? Então, neste momento, nós vamos entrar na palavra do Senhor, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Peço a vocês, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Pelo contrário, sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Agora nós vamos aqui para o capítulo 3, que fala sobre o mesmo tema, glória a Deus, e nós vamos entrar numa explanação dessa palavra. Aí Paulo aqui no capítulo 3, ele repete o mesmo tema, ele diz assim, e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque vocês não estão preparados. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes?
e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Aí no versículo 9 ele fala assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Glória a Jesus. Então, neste momento, nós vamos falar algumas coisas aqui, a partir do capítulo 1 de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Aqui, Paulo, ele foi comunicado de um problema que estava havendo na igreja de Corinto, que era uma igreja que fora inaugurada por ele. Por que ele estava se intrometendo na igreja de Corinto? Por quê? Porque foi uma igreja que foi, através dele, inaugurada em Corinto. Como também as outras cartas que nós conhecemos também, foram viagens missionárias que ele fez e abriu igrejas por todos os lugares aonde ele passava. Essa igreja, ela tinha a fama de ela ser uma igreja rica, não só no seu poder aquisitivo, mas ela também, por ela estar no lugar de portuário, ela também era rica em dons do Espírito Santo, em conhecimento, tudo que você precisava de uma igreja, para que, como diz na nossa época, para que seja uma igreja top, né? Uma igreja onde não falta nada. A igreja de Corinto tinha. Mas o que eles tinham de espiritualidade, o que eles tinham de Deus, eles tinham também de problemas. Eu posso contar de uma igreja que eu também fui participante, quando eu era criança. Era uma igreja muito abençoada, era uma igreja que naqueles anos 80, vinham caravanas de vários lugares, era uma igreja cheia de dons do Espírito Santo, dons de profecia, dons de revelação, sonhos, línguas, interpretação, tudo que você precisava estava lá na igreja. Era uma igreja abençoada. Mas também, por outro lado, o diabo também trabalhava. Porque a palavra de Deus é bem clara, irmão. Aonde a semente do reino de Deus é lançada, a lavoura que é cultivada por Deus, também vem o diabo. Ele fica voando igual um pássaro ali. Lá na parábola do semeador, você pode observar isso. Lá diz que enquanto o semeador está lançando as sementes, jogando as sementes, os pássaros que simbolizam Satanás, a palavra lá, na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, fala a respeito disso. E lá, eu não estou falando que os pássaros são Satanás, é a palavra que faz uma alusão, fazendo uma comparação, que eles ficam rondando, eles ficam observando a semeadura do bom semeador. Não que o semeador é mau, ele não sabe trabalhar, não, ele é bom. Mas existe um ladrão que vive rondando a nossa vida, rondando os semeadores do reino de Deus, com a intenção de roubar, de matar e de destruir. Enquanto nós estamos semeando a boa semente, Satanás ele está observando a lavoura, ele está observando por onde nós estamos passando e lançando a boa semente. Então, algumas sementes ele consegue roubar da vida das pessoas que receberam aquela boa semente. Ele consegue roubar. Mas outras sementes, elas conseguem se salvar, conseguem ali produzir, dar fruto, né? Contribuir com o bom semeador naquilo que ele semeou ali no trabalho dele. Então nós vemos aqui Paulo preocupado. Por que ele estava preocupado com a igreja de Corinto? Porque chegou uma fofoca santa para ele, né? Por que eu falo fofoca santa? Porque ninguém que ouvir essa palavra não vai pensar dessa maneira que eu estou falando. Todo mundo vai pensar a mesma coisa. Porque existia uma família, essa carta ela foi escrita no ano 55 depois de Cristo. Existia uma família que não era da cidade de Corinto, que não fazia parte da igreja de Corinto. Eles eram escravos cristãos de uma senhora que habitava lá na cidade. Essa família de Cloe que enviou um comunicado para Paulo, dizendo que havia na igreja de Corinto contendas, dissensões, divisões.
Era uma família que não fazia parte de lá, então, por esse fato, eles, de certa forma, se salvaram, né? Nos estudos que nós fazemos a respeito dessa família, também não é esclarecido se eles eram cristãos, mas eles faziam parte, eram escravos de uma senhora que era da cidade de Éfeso, que fazia parte da igreja. E essas pessoas, esses escravos, eles observaram essa atitude dentro da igreja. A atitude de contendas, dissensões, as pessoas não estavam conseguindo dizer uma mesma coisa, ter uma mesma opinião, não estavam conseguindo viver unidas. E Paulo, ele chegou ao conhecimento dele essa informação da família de Cloe. E ele mandou imediatamente essa carta para a igreja de Corinto. E ele falou para eles assim: olha, eu quero dizer com isso, que através dessa carta que eu fui informado, pelo que eu estou comunicando para vocês, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Ele poderia muito bem pensar assim, igual muitos da nossa época. Muitos da nossa época preferem nem pregar sobre isso. Preferem nem pregar sobre isso. Pai do Senhor, irmã Nícia Borja. Por quê? Porque eles falam assim, eu tenho a minha preferência na igreja. Eu tenho o meu grupo de pessoas que me admiram, que gostam da minha voz, que gostam da minha pregação, do meu jeito de ser. Então eu estou nem aí se eles não estão prestando atenção pro irmãozinho ali. Importante que eu tenha meus admiradores. Mas Paulo não agiu dessa forma, irmão. Porque ele sabia que a igreja não era dele, a igreja era de Cristo. E ele sabia que quando há divisões e falta de união, está perto do fim, está perto da ruína. Não tem como o reino subsistir se ele luta contra si próprio. Então, Paulo, ele não deixou passar batido. Ele falou, estou sabendo que há aí na igreja um pessoalzinho que diz que são meus, que preferem a mim, que gostam do meu trabalho, preferem a minha maneira de fazer a obra. Já tem outros que dizem que são de Apolo. E tem outros que dizem que são de Cefas, que no caso era Pedro, que comandava a igreja lá em Jerusalém. E existia um outro quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo. Ele fez menção para esse grupo que diz eu sou de Cristo, não criticando eles, porque era o único grupo que estava certo. Né? O único grupo que se salvava ali, no meio daquela contenda, era o grupo que dizia, eu sou de Cristo. Mas, por causa dessas dissensões, esse grupo que era de Cristo tinha que fazer um certo combate contra os outros. Porque não tem como, irmão. Você conhecer a verdade e você ver as coisas erradas acontecendo à sua volta e você não interferir com uma palavra, com um conselho, com uma repreensão. E como a nossa irmã Ruth falou, nem todo mundo está preparado para ser repreendido. Para repreender, sim, mas para ser repreendido, não. Então, as pessoas, elas se ofendem. Mesmo o grupo que era de Cristo, sem querer, eles terminavam criando uma insatisfação também. Porque não tinha como você perceber as coisas e deixar passar batido. Né? E Paulo, ele começa a fazer algumas perguntas para que eles viessem a perceber a atitude deles. Ele pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Primeiro, Cristo não está dividido, Cristo não tem preferência. Se você me perguntar nessa noite, Cristo prefere o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, o Agenor Duque, não sei quem, ou o pastor Celso, ou o evangelista Ismael, ou o evangelista Edmilson, ou... Quem é o queridinho de Cristo? Ninguém, meu querido. Nós somos simplesmente cooperadores de Deus. Quem é digno de glória, de honra, de louvor, quem é o dono da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Aí ele fala, foi Paulo crucificado por vós? Por que vocês estão me venerando, me dando tanta honra? Por acaso fui eu que fui crucificado por vocês? Para salvar vocês?
Vocês foram batizados em meu nome, por acaso? Aí ele fala, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Sabe o que ele nos leva a pensar aqui? É que o povo, para admirar alguém, eles buscam algo que aquela pessoa sobressaia às outras. E ele deu graças a Deus quando ele lembrou que só tinha batizado 2 pessoas, Crispo e Gaio. Ele falou, eu dou graças a Deus que eu só batizei Crispo e a Gaio para que ninguém venha me gloriar e venha me venerar mais do que já está fazendo. Aí ele falou, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, eu não sei se batizei algum outro. Então Paulo ele estava incomodado. Por quê? Porque o pessoal não estava se lembrando que a igreja era de Cristo. Que Cristo que merecia a glória, o louvor, a honra. Que merecia a adoração, a atenção. Porque nós somos simplesmente cooperadores. Então as pessoas elas buscam simplesmente pessoas que sobressaiam as outras. Por exemplo, o fulano de tal ele canta muito bem. Ou prega muito bem. O fulano de tal ali, quando ele ora, acontece cura. O fulano de tal ali, a irmã ali é a irmã da revelação. Quando ela não tem uma oração que ela não faça, que ela não dê uma revelação, uma profecia. Eu não vejo a hora de acabar o culto, porque para mim esse culto só vai prestar se eu procurar a irmã no final do culto para pedir essa oração, porque eu sei que vai vir uma revelação. Né? Para mim, culto é culto se tiver uma revelação, uma profecia, né? Porque se não tiver, Deus não estava na casa. Então as pessoas, elas são, sabe, carnais. Paulo, ele taxa as pessoas que agem dessa forma de carnais. Porque as pessoas começam a desprezar as outras, sabe? Dá a impressão que as outras pessoas não têm valor. E quem não tem dom de revelação? E quem não tem dom de profecia? E quem não tem uma oportunidade para dirigir, ou para pregar, ou para tocar, ou para estar no foco ali de alguma forma? Será que essa pessoa é inútil diante de Deus? Será que essa pessoa não vale nada? Ela vai ficar de fora do reino? Não. Porque é impossível alguém fazer parte do corpo de Cristo, irmão, e não funcionar para alguma coisa. É impossível. Sempre vai ter alguma atividade no reino de Deus para você fazer. Sempre vai ter. A não ser que você fale, não, a minha intenção mesmo é ter a igreja como um teatro, um cinema, alguma coisa assim, um ambiente de lazer. Igual eu conheço muitas pessoas que não são da igreja, que eles dizem assim, olha, eu tô, sabe, as coisas para mim parece que tá dando tudo errado, sabe? Tá tudo treva. Sabe, eu boto a minha mão, o negócio dá errado, quebra, eu faço outra coisa, dá isso, dá aquilo, eu tô vivendo um azar, eu tenho que ir para a igreja. Aí quando ele vai para a igreja, ouve uma palavra boa, uma música boa, sabe? Aí ele sai de lá e fala, rapaz, agora eu não tô me sentindo leve e tal, mas ele nem volta mais, porque ele só queria aquela espairecer, sabe? Ele queria tirar aquela sensação de opressão. Só isso que ele queria. Ele não queria compromisso. Mas quando você frequenta um ambiente onde pessoas se reúnem para falar de Deus, para aprender sobre Deus, para buscar Deus, buscar os dons do Espírito Santo, querer ser um vaso de Deus nessa terra, é impossível que ele não te atenda e te dê uma capacidade, um talento pelo menos. Calvário, não existe uma escritura sequer dizendo assim que ele derramou o seu sangue para pessoas que se sobressaiam às outras. Porque essa é a cultura mundana, é uma cultura do mundo. Esse negócio de você querer ser mais do que os outros, sabe? Se você olha para a igreja e vê, o fulano faz isso, fulano faz aquilo, eu tenho que fazer algo a mais que ele. Eu tenho que ter mais do que ele, porque ambiente do reino de Deus, o pastor Celso disse bem claro nessa noite. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. Quem quiser crescer no reino de Deus vai ter que descer o máximo que puder. Jesus, uma certa vez, ele elogiou João Batista, ele falou que não existia um homem sequer
que fosse maior do que João Batista, por causa da humildade de João Batista. E ele falou que se surgisse alguém que conseguisse ser mais humilde do que ele, que ultrapassaria ainda ele. Né? Então a concorrência no reino de Deus é para você descer, não para você subir em cima dos outros. É para você se humilhar. É para você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Para que ao seu tempo ele te exalte. Aí, concluindo essa palavra, nós vemos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele dizendo no capítulo 3, dizendo assim, olha, infelizmente eu não posso ter uma conversa com vocês como uma conversa para pessoas espirituais, porque vocês são carnais, vocês são meninos. Eu criei vocês com leite e não com manjar, porque vocês ainda não estão preparados. Nem tampouco agora vocês ainda podem comer o manjar. É lamentável isso. Porque existem muitas pessoas dentro do reino de Deus que não estão atrás de Cristo, estão atrás de ídolos. Atrás de pessoas que são pessoas que sobressaem as outras, porque ele se sente inferior, e ele fala assim, fulano de tal ali, só o fulano ali tem poder, só ele é de oração, só ele é consagrado, só ele tem a visão, só ele tem a profecia, só ele faz isso, só ele faz aquilo. E nós menosprezamos os outros. A igreja de antigamente, irmão, antes da época da proliferação da teologia, desses cursos preparatórios, sabe, para a pessoa falar, para a pessoa desenvolver habilidades, sabe, igual existe na nossa era, a igreja antigamente só fazia as coisas por causa do poder do Espírito Santo. Quando a pessoa não sentia que ele não está, quando ele sentia que não estava assim com o Espírito, que a comunhão dele não ia bem, porque ele sabia que lá na casa dele, ou no serviço, ou qualquer outro lugar, ele tinha feito algo que ia comprometer. Então a pessoa já ficava bamba ali, ela já não se sentia segura de fazer algo para Deus. Então, a igreja de antigamente não tinha teologia, não tinha curso preparatório, mas dependia 100% do Espírito Santo para fazer algo, para falar algo. Quando se falava de ir falar algo em nome de Deus, a pessoa sentia aquele cheiro, aquela impotência, né? E pedir, Espírito Santo me usa, Deus me usa, porque se o Senhor não me usar, eu vou passar vergonha, eu vou chegar lá na frente, eu vou travar, eu vou, né? Então nós vemos aqui Paulo, concluindo essa palavra, Paulo dizendo assim, ainda vocês são carnais, porque vocês estão com tanto tempo, já era a época de vocês estar comendo comida, comendo manjar, comidas mais encorpadas, e vocês ainda estão no leite, porque eu olho para vocês e vejo se eu der uma comida mais forte para vocês, vocês vão morrer. É igual você querer dar uma comida forte para um bebê recém-nascido, que está na fase da amamentação ainda. Ele falou, eu olho para vocês e vejo que vocês ainda não podem comer uma comida melhor do que o leite que vocês estão tomando. Né? Vocês não podem comer uma comida ou beber algo que traga mais substância, que venha fazer vocês crescer, se desenvolver, sair da fase da meninice. Aí ele fala, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ainda não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que ele estava querendo dizer aqui? Que ele havia inaugurado igrejas, ele havia espalhado a semente do reino de Deus, havia trazido o conhecimento de Cristo para as pessoas, mas quem estava cuidando da semente que ele havia jogado e lançado era Apolo. Era Apolo que estava tendo um tempo ali de cuidar daquela semente, de esperar ela brotar, de ela ter um resultado, de regar, de tomar todos aqueles cuidados para ver o desenvolvimento daquela semente, né? Aí ele fala, quem é maior? É Paulo, que convive com vocês, é Apolo que convive com vocês e está cuidando aí da semente que eu plantei, ou sou eu que plantei a semente em vocês? Quem é maior? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque nós somos cooperadores de Deus.
Agora, para finalizar, eu vou dizer umas características, por exemplo, de Paulo. Por que as pessoas admiravam Paulo? Paulo, ele era da tribo de Benjamim, fazia parte dos fariseus quando ele estava no judaísmo, nasceu em Tarso, tinha dupla cidadania, ele era cidadão tanto judeu como romano, ele tinha status. Ele foi educado aos pés do Rabino Gamaliel, ele teve todo o conhecimento da lei, ele tinha uma sabedoria que se sobressaía a todos ali na igreja. A sabedoria dele é comprovada quando você lê todas as cartas dele. Quando você lê, você vai ver que eu não estou aumentando nada. Paulo, ele tinha um conhecimento necessário para o progresso do cristianismo. Por isso que Jesus fez questão de salvar Paulo, porque ele tinha um preparo para interpretação do Velho Testamento para a Nova Aliança. Ele tinha todo o conhecimento que Jesus precisava trabalhar na igreja. E ele era membro do Sinédrio também. Então, Paulo, ele era comparando a nossa época, ele tinha um conhecimento tipo o Silas Malafaia, né? Que o Silas Malafaia ele se envolve em todo tipo de assunto, todo tipo de polêmica. Ele sabe tanto a lei dos homens, sabe da ciência, da filosofia, sabe de todo tipo de conhecimento para rebater e confrontar qualquer coisa que surja, né? Aí, quais eram os poderes de Paulo? Eram os milagres. Aonde ele ia, Deus operava milagres, ele abria igreja, era um homem erudito. Agora, Apolo ele era judeu, era de Alexandria, ele não fazia parte dos discípulos, mas ele começou a se envolver com os discípulos lá na fase de Paulo, principalmente quando Priscila e Áquila entraram para o grupo de cristãos ali, porque eles conheciam somente o batismo de João. Eles eram envolvidos com os grupos que seguiam a João Batista. Então, através de Paulo, através das igrejas que Paulo foi abrindo, eles se juntaram aos demais cristãos, aí aprenderam que existia Espírito Santo, aprenderam as coisas necessárias para o aperfeiçoamento, e Apolo ele veio depois e aprendeu as coisas que ele precisava aprender sobre o cristianismo com Priscila e Áquila, e com Paulo também. Só que o que destacava na vida de Apolo é que ele era eloquente, tinha uma profunda compreensão, pregava com entusiasmo, trabalhava com parceria com Paulo, e esse camarada, quando ele falava, a igreja pegava fogo. Era difícil ele falar alguma coisa, falar um A, para que não atraísse a atenção de todos. Ele era um camarada entusiasmado, fervoroso, eloquente. Era tipo, o varão, diz aí que era um varão do reteté, né? Para quem conhece os ídolos da nossa época, falaram, esse Apolo me lembra o Marco Feliciano, né? Então, tinha gente que menosprezava Paulo, falava, eu não gosto de Paulo, porque Paulo é muita letra, é muita teologia, é muita sabedoria, é muita informação, sabe? Não precisa de tudo isso. Eu prefiro Apolo, camarada, ele fala um ave, fogo, ele, né? O varão do reteté, entusiasmo, fervoroso. Ele era um camarada pentecostal, né? Como alguns da nossa época poderiam dizer. E para finalizar, tinha outros que preferiam nem Paulo nem Apolo, tinha outros que preferiam Pedro. Por quê? Por que eles preferiam Pedro? Pedro, ele não tinha o mesmo preparo de Apolo e nem de Paulo. Pedro, ele era um homem meio rústico, ele tinha um sotaque assim, meio quase nordestino, só que aramaico, entendeu? Né? Era pescador, era um homem trabalhador, era um homem do trabalho, sabe? Um homem... Pescador era o que tinha sobrando. Então era um homem comum, era um homem simples, sabe? Um homem que não tinha muita informação, um homem leigo. Mas por que as pessoas preferiam Pedro? Pelo fato de ele ter convivido com Jesus. Pelo fato de ele ser um discípulo de Jesus.
Pelo fato de ele ouvir da própria boca de Jesus as palavras que eram necessárias para a salvação. E pelo fato também de quando Jesus, antes de subir ao céu, chamou Pedro e falou assim, tu me amas? 3 vezes perguntou. E falou para ele as 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Então tinha as pessoas que preferiam Pedro por isso. Falavam, olha, quem Jesus deu a missão de apacentar as ovelhas e de guiar, ser o pastor presidente da igreja? É Pedro. Foi Pedro que ouviu isso. Então não precisa ser teólogo, não precisa ter muita informação, não precisa ser fervoroso, não precisa tanta coisa, sabe? Só precisa ser igual Pedro, assim, simples, sabe? Andar com Jesus, só pelo fato dele ter que ser de um discípulo, convivido com Jesus, ouvido as palavras, recebido a missão de ser o pastor da igreja ali, de apacentar o rebanho. Então isso já é suficiente. Os milagres confirmam o ministério dele. Então as pessoas, elas idolatravam aqueles que estavam à frente do rebanho por causa dessas características, irmão. Pedro, nos dias de hoje, a quem poderíamos compará-lo com algum ídolo da nossa época? Que seja assim uma pessoa do povo. Davi Miranda. Davi Miranda? Davi Miranda já morreu. Glória a Deus, né? Vamos comparar nós mesmos, que a gente não é nada, né? Pedro é igual nós, um cidadão comum. Eu, por exemplo, eu sou um trabalhador informal. Se eu não trabalhar, eu não como. Nosso irmão Cleiton ali trabalha no aeroporto. O nosso pastor aqui era pedreiro, aposentado, né? Nós somos pessoas comuns, pessoas, né? Que as pessoas olham e falam assim, eu sou um comedor de arroz e feijão. Mas, irmão, sabe quem nos deu o poder para falar de Jesus e para anunciar o evangelho? Não foram as mídias. Não foram as pessoas famosas. Não foi o YouTube, não foi o Facebook. Não foi qualquer poder humano e preparatório do nosso século, do nosso mundo, que nos deu essa incumbência, essa missão. Foi o próprio Jesus. E ele tem confirmado isso em nossa vida. E vai confirmar até o fim, até o dia da nossa partida. Então, tudo que nós precisamos para realizar a obra do Senhor, nós cremos que vem de Deus, e Deus pode nos usar e nos capacitar para essa obra. Amém? Louvado seja Deus. Então, a nossa irmã Ana Braga, ela deu uma sugestão aqui, que nós podemos comparar Pedro como Moisés, que era gago, mas Moisés ele tinha uma preparação lá da cultura egípcia, né? Ele viveu na corte de Faraó ali, era filho de Faraó adotado, né? Mas nós vamos prosseguindo aí, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor nos permitir, até sábado às 19h30. E sabe o que Deus quer falar com você através dessa palavra? É que você não idolatre homem, porque um dia os homens vão te decepcionar. Por mais preparado que eles sejam, eles vão te decepcionar. E você vai ter que reconhecer que a glória é de Deus. Que quem deve ser idolatrado, digno de toda adoração, de todo carinho, de toda sua atenção, de tudo aquilo que você, louvado seja Deus, possa oferecer, é Deus. E nós somos simplesmente cooperadores de Deus, ministros do Evangelho. Amém? E se você precisar de nós para uma oração, para um conselho da palavra, para qualquer coisa, nós estamos aqui. Amém? Estamos aqui e nós oraremos a Deus, buscaremos a Deus, e segundo aquilo que Ele tem nos dado, nós ajudaremos você em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que Deus vai confirmar a obra, tanto na nossa vida como na tua também, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Finalização com o nosso irmão pastor Celso Almeida. Glória a Deus. Amém. Palavra maravilhosa, né? Por isso que é bom. Na igreja tem de tudo, né? E essa palavra, realmente é uma palavra assim, que ensina, né? Que ensina cada um de nós como nós devemos agir, né? E eu quero, além de todos os irmãos que nós já mencionamos, eu quero fazer menção de alguns irmãos que também sempre nos assistem, ou que vêm nos assistir.
temos irmãos em muitos lugares, por exemplo, em Santa Catarina, eu quero lembrar ali do irmão Silvino, irmã Paula, toda a família. No Imbu tem o Marcos, irmã Preta, toda a família ali. Também tem a Cláudia, o irmão José Barreto, o irmão Elicil também, que sempre estamos assistindo, que Deus venha abençoar grandemente, venha dar força, graça. Também lá no Pernambuco tem a irmã Maria Tavares, né, que eu sempre considero a irmã como uma bandeirante, né? Outro dia eu estava falando com ela, ela é Tavares, né? Também tem um bandeirante, né? E a irmã Maria Tavares, né? Levando a bandeira de Jesus lá no Pernambuco. Tem um bandeirante Raposo Tavares, ela é Maria Tavares. Então, ela achou até graça, né? Que um dia eu falei para ela. Falei, a irmã está levando a bandeira de Cristo aí, irmã bandeirante. Aleluia. E toda a família, né? Toda a família ali. E o Gilson, né? Que sempre fala com a gente, sempre tem um carinho especial com a gente, nós também com ele também, né? O Manuelzinho também lá, Miriam, né? Toda a família. José Mar aqui, que é filho dele, vai morar aqui. Toda a família também. E tem os irmãos na Paraíba, tem o irmão Manuel lá, né? O Manuel alemãozinho, né? Que mora ali agora em Pernambuco, em Carpina. Sempre também nos assiste. Irmão Sebastião Vicente ali, irmã Severina, irmã Santinha, todos os irmãos ali também. A gente também nós não esquecemos de vocês aí também, né? E na Bahia, né? Na Bahia tem ali a família de minha esposa que mora ali, a Lúcia, o Aldemar, todos ali, Antônio, toda a família. Dico em Minas Gerais, né? E estou falando assim, lembrando, né? Eu sei que eu vou esquecer de algum, né? Mas depois a gente vai lembrando. Tem o José Baliza também, que é meu cunhado, o Dielso, filho dele ali, e os outros filhos também, todos ali também. Mandamos saudação. Em Minas Gerais, né? E em Goiás também, temos família ali, né? Parente. Enfim, também, né? Para todos os outros que nós conhecemos aqui também em São Paulo, né? Que não são praticamente da nossa igreja, mas são todos irmãos também conhecidos. E meus parentes também aqui, a Silvana, que sempre assiste, o Natanael, que Deus abençoe. A Simone, o Edgar também, né? Mandar uma saudação. Se porventura o Martins também assistir um dia, a gente manda também lembrança para ele, saudação. O Martins. Todos os irmãos, né? Das outras igrejas. Jesus Libertador, né? Todos os irmãos ali, Zé Rosa, esse, o Célio, todos os irmãos, né? Enfim, nós vamos, à medida que vamos lembrando de outro culto, a gente vai mencionando. Então, que Deus abençoe, né? Vamos agradecer ao Senhor mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Nós ouvimos coisas muito bonitas aqui hoje. Glória a Deus. Aqui é simples, né? Aqui é tudo simples. Né? Aqui não tem ninguém mesmo. Nós somos doutores de Jesus, Jesus que nos forma, né? Mas nós somos doutores formados aí em teologia, não. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos ensinado, né? Tem dado capacidade. E para que a gente não venha falar besteira, né? Falar aquilo que... É isso. O irmão Evaldo, a irmã Lindaura também, que é mãe e pai do Cleito, né? Ali em Itanhaém, né? E mãe e o pai, né? Do Cleito, né? Que Deus abençoe ali também. Ivone Lopes, que é de Vargem Grande, daquela família. Ah, sim. A Ivone Lopes, que é sobrinha da minha esposa, mora em Vargem Grande também, está nos assistindo. Deus abençoe ela, o esposo José, toda a família dos filhos. Deus abençoe em nome de Jesus, né? E, então, mandando toda a saudação para todos os irmãos que nós conhecemos e também aqueles que não conhecemos, porventura vieram nos assistir, que Deus abençoe a todos, né? Venha conceder a bênção. Então, é o que eu falo, né? Nós temos que... Diz a palavra, se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. A gente tem que falar nada mais ou menos do que a palavra de Deus como ela é. Não inventar coisinha, falar do jeito que ela é. Então, hoje a palavra foi bem falada aqui, todos, né, que falaram. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus,
Se Deus quiser, estaremos aqui novamente no sábado, às 19h30. Tá bom? Deus abençoe. Vamos somente agradecer ao Senhor, tá? Levante as mãos aí. Vamos agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos Deus graça soberano, por em tudo, nome de Senhor. Jesus Cristo. Meu Deus, por todas Nós as maravilhas do agradecemos, Senhor, Deus, pela tua pela palavra, pela tua oportunidade a qual o Senhor nos presença. concedeste Continua nessa abençoando, noite. meu Deus, continua Estamos dando falando graça, do teu continua amor, da tua dando a graça, vitória para cada um, meu da Deus. tua Visita nesse salvação. momento, Senhor. Tenha Estamos, meu misericórdia. Deus, Conceda a tua bênção. Senhor, as verdades Meu Deus, do teu toca reino, na vida de cada um, na família de porque a cada um, verdade Senhor. liberta, Os meu problemas Pai, de cada um, transforma, Senhor, venha entrar com providência. aperfeiçoa, Nesse momento, ela traz Senhor, a tenha presença de misericórdia Deus de para o cada um, nosso Senhor. meio, meu Pai. Abençoa, Em nome fortaleça. de Jesus Meu Cristo, Deus, nós dê, te Senhor, a agradecemos. vitória para cada um, meu Pai. Aleluia, Em Senhor. nome do Nos encha Senhor do teu Jesus Cristo, Espírito, da que tua nós te graça. pedimos. Glória a Deus. Amém. Vamos, levante as mãos em forma de receber. Dê uma respirada aí da graça de Deus, eu sempre falo isso, faz muito bem para nós, né? Glória a Deus. Aqui diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória.